Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem, beleza? Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda, beira de avenida, passar ônibus, caminhão, moto, barulhenta, carro com funk. É isso aí, tentando ganhar a moedinha, beleza, rapaziada? Temos notícia do Mengão, notícia não, repercussão no título de ontem do Mengão, mas antes deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, Mengão foi campeão ontem nos pênaltis, um jogo horroroso das duas partes, tá? Tanto o Flamengo quanto o Fluminense não jogaram nada. Jogaram nada, jogo horroroso do Flamengo, dos dois times. Uma decisão horrorosa. Talvez seja pelo fato de ser a primeira vez em uma decisão de jogo único no Campeonato Carioca. Tipo assim, a turma fica meio, pô, perdeu, já era, né? Aquele negócio, perdeu, já era. Então as pessoas, os times ficam muito com medo de se arriscar. E foi um jogo horroroso. Horroroso assistir. Mas fomos campeão, ganhamos nosso 40º título carioca. Beleza, rapaziada? E é o seguinte, e teve um desempate, porque o Flamengo e o Fluminense haviam disputado 14 vezes o título carioca, com 7 vitórias, 7 títulos para cada um. Ontem o Flamengo conquistou o 8º e passou o Fluminense. E vamos falar aqui da repercussão desse jogo e desse título do Mengão. Nós vamos falar mais sobre as entrevistas lá que aconteceu depois do pós-jogo e a opinião dos jogadores e do técnico, beleza? Então vamos começar aqui. Quanto o Flamengo faturou com o título do Campeonato Carioca? O Flamengo ele faturou 10 milhões com o Campeonato Carioca pelo título e juntando com os outros 10 milhões que ele já tinha garantido por cotas de transmissão, ao todo o Flamengo com o Campeonato Carioca este ano faturou 20 milhões de reais, beleza? Então já é uma boa grana aí para começar o ano, ajudou bastante. 20 milhões de reais, só um milhãozinho na minha mão já dá para fazer um estrago já. Vamos voltar aqui. Torcida do Flamengo canta o nome de Filipe Luiz após título do Carioca. Quando foram entregar as medalhas para os jogadores, tanto do Flamengo, mas principalmente do Flamengo, lógico, a torcida cantou o nome do Filipe Luiz. Porque aquela torcida que foi lá para manifestar não representava o total da torcida do Flamengo. Eu disse para você, todo mundo ficou surpreso com a demissão do Filipe Luiz e não queria a demissão do Filipe Luiz. A única torcida que foi lá fazer aquela baderna foi a torcida jovem, que eu já disse para vocês aqui. Até pouco tempo atrás estava proibida de ir no estádio, quando voltaram, vamos dizer assim, tiraram a vida de uma pessoa. É assim que aquela torcida é. E é essa torcida que foi lá manifestar e fazer coisa. E o BAP, que já não queria o Filipe Luiz, só aproveitou aquele, vou aproveitar agora que tem 1% da torcida insatisfeita e vou lá e vou tirar o cara. Foi isso que aconteceu. Beleza? Então, a torcida gritou o nome do Filipe Luiz, homenageando o técnico que levou o Flamengo à final, beleza? Então, vamos lá. E o BAP comenta a saída de Filipe Luiz. Eu acho que esse BAP, ele vive no mundo da lua. Ele é ridículo. Ele é ridículo. A declaração dele foi ridícula. Vou ler aqui, Presidente Rubro-Negro afirma que esse treinador está marcado na história, mas que é a hora de olhar para frente. Beleza, até aí. Eu acho justo que ele ganhe uma medalha. Não sei como vai ser e não vejo problema. Ele tá de sacanagem? Ele tá achando que o Filipe Luiz está preocupado com a medalha. Eu acho justo que ele ganhe uma medalha. Pelo amor de Deus, ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo e que ele fez nunca será apagado. Mas temos que olhar para frente. Vida que segue, declarou o BAP. Muito sucesso, muita boa sorte. O nome dele está na galeria de grandes campeões do rubro-negro, como jogador e como técnico. Então é merecido assim como o título para a nação. Ele está achando que, nossa, a gente manda uma medalha para ele e tá bom. Filho, não é questão de medalha, não é questão de demissão. É questão de hombridade, a forma que ele foi demitido. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, Bato. Você e o Boto, vocês não sabem tratar as pessoas. Entendeu? É essa forma de tratamento que nós estamos falando. Não é de dar medalha. Você acha que o Filipe Luiz está preocupado com medalha do Campeonato Carioca? Fala a verdade. Boto diz que o futuro no Flamengo depende de BAP. Assinamos um contrato pronto para sair. Aqui ele jogou uma indireta para o Filipe Luiz.
já que as críticas sobre ele é principalmente por causa da demissão do Felipe Luiz lá. O diretor de futebol afirma que o presidente do clube é quem deve ser perguntado sobre eventual saída. Dar tranquilidade para trabalhar, isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair, tá vendo? Toda vez que sai de um clube, sai sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente BAP me convidou. Vocês podem me perguntar se vou continuar ou não. É a ele que tem que perguntar, disse o Boto após o título carioca. Beleza? É que o BAP também já está procurando um substituto para o Zé Boto, pelo menos são as informações. Tanto é que o Edu Gaspar já confirmou que o Flamengo procurou ele, ok? Ó, e Rossi dedica título do Flamengo a Felipe Luiz e revela surpresa com demissão. O camisa homenageou o Steck e afirmou que se surpreendeu com a demissão. Acho que sim, fui pego de surpresa. Muita gente já tinha ido dormir e acordamos com essa notícia. Eu tive Felipe Luiz como jogador e treinador. Todo mundo teve um carinho diferente com ele. Ninguém pode esquecer o que ele fez com a gente. Ficamos perto de ser campeões do mundo contra o PSG. Não vou esquecer o trabalho da comissão. Ele vai ficar marcado na história por ser um treinador que ganhou o Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Agradecer a ele por cada dia, trabalho, cada ideia, cada boi quando precisávamos. É parabenizar porque esse título também é dele, mas agora é bola para frente, comentou. Olha lá, aí falou sobre o clássico. Cada clássico é difícil, sendo uma final fica ainda mais importante. E é um jogo de detalhes. Ninguém quer arriscar demais, sofrer uma bola parada. Pegou o time na semifinal da Copa do Brasil de 2024. É óbvio que todo mundo gosta de vencer, mas em uma final sempre tem o vencedor e perdedor. E que bom que vencemos, completou. Beleza? Vamos lá, o que mais que falou? Com a conquista, o goleiro ressaltou a importância para mudar o ambiente após os resultados negativos. Sempre dá confiança vencer, ainda mais ganhar um título. Para ficar muito tempo no Flamengo, tem que conquistar títulos. A gente conquistando, vai ganhando confiança. E o Léo Ortiz? O Léo Ortiz desceu o sarrafo na diretoria, no Boto, BAP, e não só aí. E já dizem que não caiu bem na diretoria, mas ele foi sincerão e talvez foi o que foi mais na lata, mais no calcanhar de Aquiles da diretoria. Ele pegou pesado. Vamos lá. Léo Ortiz externa incômodo com o tratamento dado a Felipe Luiz. Falta respeito com ídolos. Foi uma semana típica, fiquei muito triste por ele. O principal é a maneira que foi tratado um ídolo do clube. Não posso me meter nas decisões, até por respeito ao treinador que chegou. Não é que não pode criticar, mas é pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo, com muito respeito. Acho que foi isso que falharam com ele. Se merecia ou não merecia a demissão, a direção que toma as decisões e os jogadores têm que respeitar. Aqui no Brasil, falta um pouco de respeito com os ídolos. Eu acho a maneira poderia ter sido diferente. Disse Ortiz. Concluindo, deu uma chamada feroz no Boto e no BAP. Beleza? Lá antes e depois da demissão de Felipe Luiz, o elenco sofreu uma cobrança da diretoria após a derrota no jogo de ida para o Lanús. BAP fez uma reunião com o grupo já no dia que o treinador se despediu. Boto colocou nos jogadores a responsabilidade pela demissão. BAP entendia que o antigo treinador e José Boto eram muito liberais em certos sentidos. Vamos ver o que o Léo Ortiz falou. A gente sempre tem que respeitar a decisão deles e focar em trabalhar com um novo treinador. Como falei, o que chateou foi a maneira como o Felipe Luiz foi tratado. Externou-se muita mentira sobre o nosso grupo, que é um grupo trabalhador e que o Felipe sempre deu liberdade, mas sempre respeitando o trabalho de todos. Então nunca faltou cobrança do Felipe. Falou-se muito como se o Felipe liberasse tudo e como se fosse uma zona. Ó. Agora chegou o Jardim. A gente respeita a direção e temos que trabalhar. Perdemos um grande treinador, mas ganhamos outro grande,
que é um cara vitorioso e que vem para agregar e fazer a gente vencer, afirmou o zagueiro. Aí perguntado para o Varela também já deu o Varela já tá mais light, o Varela já tá assim, ó, não, já tô acostumado, olha lá. Varela disse que Flamengo é uma loucura. Lá, lateral Varela tratou a situação vivida na última semana no Flamengo com a demissão do Filipe Luís, mesmo com a goleada por 3-0 sobre o Madureira. Flamengo é uma loucura em todos os aspectos, começando com a torcida gigante. As coisas que se passam no clube deixam surpreso. Em 2022 passou uma coisa similar, que foi com o Dorival Júnior, que ganhou o Libertadores, Copa do Brasil, e não renovou e foi embora. Uma coisa que aprendi é que tem que estar preparado para qualquer coisa no Flamengo. Já aprendeu mesmo, Flamengo eu vou falar pra você. Flamengo não tem jeito, beleza? Então Varelinha já está vacinado no Mengão. E o Jorginho vê trabalho de Leonardo Jardim em título do Flamengo. Já tem muita ideia nova. Ele ressaltou que já tem muita coisa nova do Leonardo Jardim. Com certeza teve muito trabalho. Mas também já tem uma ideia nova do Jardim que a gente vai o dia a dia assimilando cada vez mais, esperando que seja um processo rápido de adaptação e melhorando. Beleza? Ressaltou a importância do título, lá deu uma importância gigantesca. A gente vinha trabalhando muito e era importante para dar uma guinada na temporada, começando um novo ciclo, beleza? Lá, e Jardim valoriza Filipe Luís após título carioca do Flamengo. Ele construiu essa equipe. O Leonardo Jardim, ele falou várias coisas, a entrevista dele é muito longa, beleza? Eu resumi, e mesmo assim, se eu falar aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Ele exaltou o Filipe Luís e disse que estava tentando implantar algumas coisas dele, que já começou, mudou alguma forma de marcação alta, e a forma de marcação lá atrás, ainda lógico, com pouco tempo de treinamento, não vai virar, beleza? Mas ele falou que aproveitou muito do Filipe Luís e dedica o time, porque quem levou o time a final foi o Filipe Luís e dedicou o título para ele, beleza? Lá, e vamos aí perguntado para ele sobre o Lucas Paquetá e a Arrascaeta, Paquetá no banco e a Arrascaeta titular, ele explicou porque lá. Em relação ao Paquetá e o Arrascaeta, eles têm preferência pela zona ofensiva, mas o Paquetá tem uma polivalência de jogar por fora e de camisa 8. O Flamengo chega perto de 78 jogos no ano, se chegar a todas as finais. Estamos falando de mais de 7 mil minutos. Na Europa, um jogador normal joga apenas 4 mil minutos. Quer dizer, no Brasil, o jogador se joga o dobro da Europa. Temos que ter 2 jogadores por posição. Não acredito que o Flamengo seja uma equipe com 11 jogadores. Ainda mais porque o Paquetá fará uma temporada e meia sem parar. O que ele quer dizer? Que o Paquetá está emendando a temporada do West Ham com a temporada do Flamengo e ele não vai poder ficar jogando muitos jogos, porque o Flamengo vai fazer quase mais de 70 jogos no ano, entendeu? E não dá para ele ficar com mais de uma temporada, quase 2 temporadas, sem férias, sem nada. Então vai ter que dar minuto para o Paquetá no banco e não no campo. Beleza, rapaziada? Ó. Olha lá. E ainda é possível encontrar um camisa 9. Aí o Leonardo Jardim disse: um campeonato longo como é aqui no Brasil, com competições internacionais, o Pedro sozinho como atacante, ele pensou: no futuro conseguimos trazer um jogador que nos permita não mais fazer adaptações, vamos fazer. Porque ele falou das adaptações de colocar o Plata, de ficar colocando Bruno Henrique, entendeu? Ele falou que se puder não fazer adaptações, trazer um centroavante de origem para revezar com o Pedro, é melhor. Beleza? Avaliação sobre Plata e substituição por Pedro. Com certeza Plata não é um centroavante, tá vendo? Conheço o Plata desde os tempos do Sporting, lá de Portugal, quando começou. E Samuel Lino e Cebolinha, olha que declaração importantíssima. Sobre a performance, estou feliz em ter os dois. O Cebolinha entrou no lugar do Lino e manteve a intensidade. No futuro, o Cebolinha vai ser titular e Lino vai entrar. Resumindo,
o Lino vai ser reserva, vai ficar entrando durante os jogos, beleza? Então é isso aí, rapaziada. A repercussão do Flamengo. O Flamengo conquistou aí seu 40º título, beleza? Teve 8 finais nos últimos 8 anos, conquistou 6 títulos. Passou o Fluminense agora que ele conquistou em duelo lá. Tem 8 títulos contra 7 do Fluminense em duelos tátil a tátil ali, os dois juntos, beleza? Passamos. Então é isso aí. Vamos ver se dá confiança, dá tranquilidade e que nosso clube comece agora a deslanchar, porque agora vem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e é isso que importa para nós. E já vou falar para você, o jogo foi horroroso! Horroroso! Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto! O jogo foi horroroso, mas tô felizão. Mengão campeão, tá bom, é isso que importa.